Maracanã. Que imagem! Que imagem! 3 dias após a pior derrota do ano. Abraço, carinho, aconchego, acolhida. Escolha o sinônimo que quiser. Flamengo é amor, no dia a gente fica triste, mas hoje a gente vai estar apoiando, como sempre. Quem olhasse para o céu antes do jogo poderia fazer a previsão: vai chover. Iria acertar. Mas seria possível prever a reação da torcida no primeiro encontro após a perda da Libertadores? Estão gritando o quê? Time sem vergonha, não concordo com isso. Como seria tratado quem cometeu o erro fatal contra o Palmeiras? Ele fez questão de estar em campo, fez questão de jogar. Andrés sabia a pressão que havia por trás dele, mas a maioria o perdoou. Não tem caça às bruxas aqui. Ele errou, escorregou, mas errar é humano. Já o ex não foi poupado. Sobre técnico, a torcida bem que gostaria que o futuro repetisse o passado. Pensando em 2022, vinha um treinador estrangeiro. Não importa quem vai ocupar. Tem que seguir os mesmos parâmetros que eu deixei quando eu estive aqui. Que ele venha, traga a comissão técnica toda. Um outro pedido vindo da arquibancada foi pela inclusão de muitos e muitos torcedores que viveram as glórias recentes e até mesmo as frustrações de longe, simplesmente porque não podiam estar aqui. Essa foto é uma prova disso. Para chegar até ela, é preciso acompanhar a saída de bola do Ceará. Pressão do Flamengo, na frente e no meio. Até que veio o bote. Sai mal Fortaleza, caiu no Gabriel! Gol! O Ceará sai mal, o Flamengo morde e esperta no primeiro ataque aos 2 minutos. Gabriel! Gabi e os companheiros correram para a torcida. O abraço coletivo terminou em selfie coletiva com o celular de Carlos. Conta como é que foi isso aqui. Fez o gol, aí ele veio aqui, começou subindo, aí puxou o telefone da minha mãe, Diego foi comemorando todo mundo, graças a Deus saiu o gol. Gabi, Diego, Ramon, Bruno Henrique e Carlos ali esticando o pescoço. Obrigado, tô muito emocionado. Quanto tempo você não vinha no Maracanã? Foi a primeira vez, foi. Eita! Nunca veio no Maracanã? Nunca. Carlos Ian tem 18 anos, nunca teve dinheiro para ver um jogo do Flamengo no estádio. Aproveitou um desconto ontem. Não era o único. Enquanto Gabi perdia chances de ampliar, a gente conhecia o marceneiro Zé Carlos e o taxista Jorge. Mais de 10 anos que eu não venho no Maracanã, né? Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Depois que eu fiz a reforma, aí agora que eu tô retornando. A promoção no preço do ingresso permitiu muito rubro-negro reaparecer. O mais barato custava R$40, R$20 a meia entrada. Tava caro? Tava caro demais. Muitas vezes eu queria vir, não dava pra vir. O meu conselho é que abaixava um pouco esses ingressos aí pra dar oportunidade, né, às pessoas que ainda não veio aqui. Quem veio ontem não parou de cantar, mesmo após o empate do Ceará. Atenção, Gonçalves bateu, Hugo soltou, olha o gol! Rick! Bola batida de Ione Gonçalves, soltou o Hugo! De quebra abre caminho pro Atlético ser campeão do Brasil! Mas o Atlético Mineiro esteve campeão por apenas 8 minutos. Até Mateuzinho fazer o segundo. Jogada prensada. Bruno Henrique não conseguiu. Mateuzinho vem de trás e enche o pé. E dedicar o gol ao companheiro tão criticado pela falha no último sábado. Eu vou dedicar esse gol pro Andrés. Ele é um cara que merece pra caramba. Andrés quase fez o dele. Atenção, Andrés. Era o gol pra festa ficar completa na recuperação do Flamengo. Para quem foi ao Maracanã, ainda que pela primeira vez, não faltou nada. Teve gol, teve raça, teve graça, teve riso e teve a expressão do sentimento mais profundo. Um gesto de muito amor, de paixão, de uma torcida que não abandona o time, seja nos bons ou nos maus momentos. Eles mostram mais uma vez que eles vivem de Flamengo, vivem desse sentimento que é inexplicável. Como diz o cartaz, a dor da derrota é passageira, mas o orgulho de ser Flamengo é eterno.
Mas essa história aí não é só desejo da torcida. Não é só isso. Tem coisa desenrolando. Tem coisa desenrolando. Tem fumaça? Tem fumaça. Né? contigo, Tem caroço nesse angu aí. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Porque tem matéria no espn.com.br, inclusive, trazendo a informação aí de que o agente aí do Mister, ó, empresário, tá chegando, ó. Empresário de Jorge Jesus vai ao Rio de Janeiro conversar com o Flamengo. Diz o jornal Record, lá de Portugal. De acordo com o jornal, Bruno Macedo tem reunião marcada com Marcos Braz, atual vice de futebol do Flamengo, para falar sobre Jorge Jesus. A situação de Jorge Jesus é a seguinte: ele está aí a uma vitória de avançar da fase de grupos para as oitavas da Champions League com o Benfica. Precisa ganhar do Barcelona. Não é aquele Barcelona mais, né? Então tem uma possibilidade. Eu falo, tem mais uma chance de ir para as oitavas. Se essa é uma chance... Não é com o Barcelona, não. O Benfica jogou as duas com o Barcelona já. Jogou uma? Sim. Ganhou de 3-0. Ele precisa ganhar de uma. Ele precisa ganhar o próximo jogo. Ele Isso, não é o Barcelona, não. O Barcelona... até perdeu o gol com o Seferovic. Isso. Perdeu o gol com o Seferovic. Ele ganhou em Lisboa. E empatou. E empatou em... E o Seferovic perdeu o gol. Ganhou em Benfica. Ganhou em Benfica. O próximo jogo é contra o Dinamo em casa. Contra o Dinamo. Então, ele tem a possibilidade de avançar a próxima fase da Champions. O torcedor do Flamengo já deve estar torcendo para o Dinamo, assim, né? Como torce para o Flamengo desde criancinha, né? Para o Mister poder voltar. Vai ter a reunião, segundo a informação do Record. Só Jorge Jesus salva o Flamengo, Sormani? É isso? Tem que trazer de volta para a gente ver o que acontece aí, acabar logo de vez com esse fantasma, então ampliar esse fantasma aí para os outros treinadores? Bom, primeiro, boa tarde a todos, ao fã de esporte. Prazer estar com você no estúdio, primeira vez com você no estúdio. Isso é a primeira vez, é verdade. Prazer. Vez, exatamente. Vocês se dão bem, vocês têm alguma afinidade, não sei o que é uma coisa em comum. Eu senti uma energia boa, ele é o quê? Uma afinidade baiana, é isso. Exatamente. E a maioria, hein? Isso que é bom. Uma conexão de muitos tipos. O William só participa de programa onde o Santos é a maioria. De manhã, é agora. É lógico. 10 anos de empresa, eu lutei por isso. Pode de manhã você tem o Abel... E o Prats, né? E o Prats. O Abel não sei que time ele torce. O Abel torce pro Santos. Ele não gosta que fale, mas ele torce pro Santos. É mesmo? Ele não gosta que fale, mas ele torce pro Santos. Sabia, o pai dele jogou no Santos. Deve ser santista. Acho que deve ser. Ele nunca me falou. Mas o Soman, qual é o seu time? Você não sabia. Meu time? Meu time é o Santos. Eu não sabia. A gente tá conversando sobre isso. Eu não sabia. Revelações hoje no programa, fiquei feliz. Gente, é o seguinte. Jorge Jesus, vamos lá. Jorge Jesus. Eu já disse aqui, inclusive hoje, até um repórter aí de uma emissora muito famosa aí do Brasil, até um amigo meu, eu não vou citar o nome dele, mandou para ele, senhor, mas você está equivocado, o Jorge Jesus não foi tão mal assim no primeiro semestre da temporada retrasada. Eu falei, olha, eu mantenho a minha opinião, foi. Não é que ele foi mal, o Flamengo não tinha o mesmo desempenho do ano anterior. Uhum. Tanto é que eu sempre cito de exemplo a final do Campeonato do Rio de Janeiro, contra o Fluminense. Mas eu gostaria muito que ele voltasse. Muito. Porque eu acho que ele não vai conseguir reproduzir o que ele fez na temporada anterior. Aquilo é muito fora da curva. Porque o Flamengo não só ganha o Brasileiro e a Libertadores e leva a decisão do Mundial para os pênaltis, como ele jogou bem. Ele era superior a todo mundo. Um jogo aqui, um jogo ali, 4-0 lá na Vila, que ele perdeu pro Santos. Um jogo aqui, um jogo ali, mas faz parte. O time do Pelé também tomava de 4. Mas foi uma coisa impressionante. Eu acho que aquilo foi muito fora da curva, até porque se você olhar a carreira do Jorge Jesus, não tem isso na história da carreira. Não, foi o ápice da carreira dele. Não tem. Trabalhando em qualquer lugar, no esporte, no Benfica, em qualquer outro time, não tem isso. Esse desempenho dele é irreal. Foi irreal. Então eu gostaria muito que voltasse, porque a torcida do Flamengo vai sonhar com o Jorge Jesus o tempo todo, sempre que acontecer uma desgraça. Sempre que acontecer uma saída de um treinador. Então você quer que volte para espantar o fantasma? Você acha que não vai dar certo? Eu acho. Não, eu torço para que dê certo. Mas eu acho que não vai dar. Não repete aquilo lá. Igual aquilo, não repete. Pode até ganhar, mas vai sofrer também. Eu gostaria muito que... Até para que eu também tenha essa dúvida. Porque eu acho que não vai repetir. O torcedor acha que repete. Então vamos ver se repete ou não. Vem, Jorge. Nós estamos te esperando. Então, mas não é melhor trazer de vez o Facincani, é isso? Você não quer, né? Não, na questão que não quer, William. Aliás, boa tarde para você, pro Sormani, pro Pedro, fã de esporte conosco. É que só ele existe nesse mundo rubro-negro para fazer as coisas andarem? Será que é só o Jorge Jesus para dar certo? Ou será que a mentalidade do clube e principalmente dos dirigentes do Flamengo
para repensar uma estrutura de futebol, que é o que de fato vai fazer o Flamengo andar, né? Que é o que de fato o Jorge Jesus trouxe. Em algum momento houve um lapso naquele momento de realidade, de vanguarda, como a gente pode colocar em termos de pensamento do que se deve fazer profissionalmente para um clube de futebol funcionar. Porque não é possível, sabe? Toda hora você tem que recorrer a essa história de Mister, essa história de 2019, sabe? Ficar voltando a um passado que ele já está em uma outra realidade, vocês bem colocaram. Ele voltou para Portugal por desejo dele, para ficar próximo à família Foi ele dele. que saiu, né? Ele quis sair do Flamengo. Ele tinha toda a possibilidade de dar sequência ao ano mesmo não tão bom, de terminar campeão de Libertadores 2020, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro. Ele tinha um time bom em mãos, todo mundo sabia disso. Podia não estar com o mesmo desempenho, mas se o Flamengo termina campeão com o Rogério, por que não poderia terminar campeão com o Jorge Jesus? Claro que tinha capacidade para tal, mas ele quis sair, porque ele quis estar na Europa. E ele quis, na Europa, mostrar que o Jorge Jesus, que ganhou tudo no Flamengo, faria a mesma coisa no Benfica. E está buscando isso. Vai ganhar? E o Benfica se reforçou bastante, hein? Se reforçou bastante. Na temporada passada foi um fiasco, porque esperava-se que pelo menos fosse a fase de grupos da Liga dos Campeões, não foi. Ele não conseguiu. Desta vez está avançando para as oitavas de final. Não é favorito a ganhar a Liga dos Campeões, óbvio que não, está muito longe disso. Numa semifinal pode acontecer, é uma façanha, está em disputa, está tudo em aberto, tem uma oitava de final pela frente. E ele está buscando o título português, que era o grande objetivo, que também não ficou nas mãos do Jorge Jesus. Quem ganhou foi o Sport, com pouco orçamento, com um time jovem do Rubem Amorim, que segue liderando o campeonato de novo. Então ele tem dois objetivos à frente que, na minha modesta opinião, hoje são maiores do que abandoná-los e voltar ao Flamengo. Ó, tem um pessoal aqui concordando com você, já tá bombando o Twitter, olha lá. O Nelson Filho diz o seguinte, ó. Acho que o JJ não volta, creio que ele tem medo de apagar tudo o que fez. O Sidney Ferreira diz aqui, ó, que memória curta da torcida do Flamengo. O JJ saiu de uma forma covarde do clube e logo após uma renovação de contrato, na primeira investida da Europa, ele virou as costas e tchau. Sim. Você acha que essa questão de remorso, esse rancor, isso aí não atrapalha, não? Porque é o seguinte, vamos lá, vamos pensar aqui, ó, Pedro. Tudo bem, tem que olhar para frente, concordo contigo. Legal, tem que olhar para frente. Só que tem uma possibilidade. O empresário vem aí, bater um papo aí, ô Braz. Desculpa, antes da pergunta. Eu acho que olhar para frente pode significar o Jorge Jesus também. Então, lógico que pode. Você esqueceu o Jorge Jesus. Mas é aí que eu quero chegar. Se houver possibilidade, que venha. Exato. Eu respeito a opinião do Fazencaína, mas eu discordo dela. Se aparecer a oportunidade... Pô, o Bruno Macedo tá aqui, o empresário dele vem, acerta, assume quando? Chega no final de janeiro. Por que não? Eu também acho. Essa questão de olhar para frente é legal, mas é isso. É o que eu ia colocar. Se tá aí, o empresário vem, conversa, troca uma ideia, beleza. O Luxemburgo voltou ao Palmeiras. Pro Santos. Pro Santos. O Filipão voltou, o Renato voltou pro Grêmio. Exato. Acontece. Se teve sucesso, e é um sucesso recente. É recente. E ele vai reencontrar, sei lá, 90% do elenco de volta. Não vai ter o Gerson, o Mari e o Rafinha. Né? Só. Ele vai reencontrar todo mundo, os caras gostam dele, parece que a relação é boa, tudo certo. Por que não? William, boa tarde para você, Sormani, Facinha. Desculpa, atropelei a pergunta. Não, fã de esporte em casa, um beijo para nossa Dani, já de volta. Eu não me oponho à ideia de você buscar um Jorge Jesus, você reatar uma situação. A minha única ponderação é que se vá buscar o Jorge Jesus sabendo do que se quer, não somente por uma movimentação de torcida ontem em estádio. Eu acho que tem uma situação aí. O Flamengo, desde a saída do Jorge Jesus, para mim, acho que eu já falei isso aqui, ele carece de um entendimento do que ele quer. Ele pensou que ele queria uma coisa com o Domi, depois ele tentou uma correção de rota para uma outra situação com o Rogério, depois tentou reparar um outro problema de ambiente com o Renato. Eu acho que é momento de virar e parar e falar o que a gente quer com Jesus. A gente quer só responder a um anseio da torcida? Ou a gente não? A gente quer retomar um projeto de futebol? 2019, né? Então, mas eu tenho essa dúvida, porque eu acho que muitas vezes a diretoria do Flamengo ela se baseou em apagar pequenos incêndios, pequenos focos de insatisfação. Então, acho que agora precisa entender o que ela deseja do Jesus. O Jesus vai chegar com a sua comissão interdisciplinar, repleta de nome. Isso não vai ser um problema para depois, quando ele for embora, teve aquele papo, mas a gente não quer mais uma comissão com 8 pessoas, tem que ter uma comissão fixa. Então, assim, precisa entender, diga. Quantas pessoas deixaram o Flamengo depois do Jorge Jesus? Algumas, muitas, especialmente em termos de staff. Que é isso que eu queria, é esse ponto que eu queria chegar. Mas eu acho que essa tem que ser a conversa. E a diretoria do Flamengo, a meu ver, não tem problema nenhum. Mas você admitir quem saiu do Flamengo?
Você com o perdeu... Jorge Jesus? Não. Ele já sai preparador físico. Não, mas se ele voltar, ele vai trazer. Não, o que eu acho é o seguinte, Tomás, eu não discordo, não. Não tem perna, não, porque o cara do Flamengo, que é o Marcos Braz, ele tá lá. O que eu acho é o seguinte, eu não discordo. Que trouxe ele, que foi a Portugal, que segurou a barra dele quando foi necessário, se bem que não houve. Não teve. Mas é o amigo dele, o cara com quem ele se senta à mesa para conversar, para almoçar, para tomar um lanche, um café, é o Marcos Braz. Mani, mas o problema, a pergunta que eu fiz pro Pedro é a seguinte: o problema não é a comissão do Jorge, são os periféricos que saíram, que hoje são os caras que mais fazem falta. Mas se o Flamengo perde uma Libertadores, promete uma reformulação, já começa a se movimentar, e ele reconhece que isso foi um problema, e ele se movimenta para corrigir essa periferia que você cita, não tem problema nenhum. Eu acho que o Flamengo vai corrigir essa rota. A volta do Jorge Jesus eu não enxergo como um problema. Eu não acho que é simplesmente apenas uma correção afetiva, que não seja apenas um pedido da torcida. Eu não vejo problema no Jesus voltar, eu não vejo problema na volta do Jesus. A minha questão é saber se o Flamengo vai estar ciente do porquê está trazendo. Quero um projeto diferente, quero trocar esses tais periféricos que o Facinca está falando. Vou repensar algumas peças de elenco por conta de idade, impacto no time, se responde ou se não responde. Se o Flamengo pensar de uma forma mais ampla, numa boa, está tudo muito, muito bem. Você trazer o Jorge Jesus, não é o Jorge Jesus cansado, 20 anos depois, que só quer ganhar dinheiro. Não é, Jesus saiu daqui, tem o quê? Junho de 20, ele está falando de um ano e meio. Se o Galo vencer o Bahia amanhã, será o campeão brasileiro, depois de 50 anos. Se empatar ou perder, aí a festa fica adiada para o domingo contra o Bragantino. Mas seguimos falando de Flamengo e aquele senhor que está ali no telão, olha ele ali, pertinho do Zinho ali, ó. Olha ele lá. Opa, estou me arrumando aqui. Você também, Pascoal, mas estamos falando do outro ali, ó. Jorge Jesus, o Mister, ele está para sempre no coração da torcida do Flamengo. E ontem a nação voltou a clamar por Jesus. Veja aí. É o grande sonho da torcida do Flamengo, que um dia Jorge Jesus volte. Pois bem, o jornal Record de Portugal trouxe a informação que Bruno Macedo, que é sócio de Giuliano Bertolucci e que participou da negociação para a vinda de Jorge Jesus em 2019 para o Flamengo, se encontrou com Marcos Braz e com integrantes da diretoria do Flamengo, e que eles conversaram sobre possibilidades de treinadores para o Flamengo. O Flamengo fazendo um mapeamento do mercado, buscando nomes na Europa, treinadores portugueses, e obviamente que o nome de Jorge Jesus apareceu nesta conversa. Até porque um dos representantes dele estava ali. Ele tem contrato com o Benfica até o meio da temporada, mas o nome dele surgiu para saber de uma possibilidade, caso ele queira, de sair do Benfica e retornar para o Flamengo. Mas é importante frisar, não foi só sobre Jorge Jesus, sobre vários nomes. O Flamengo está procurando encontrar nomes no mercado e contando com o auxílio desse empresário que ajudou a trazer o Jesus e dizendo, será que Jesus vai voltar? Sempre bom, né? Não, assim, falando agora do Jesus aqui, Jorge Jesus. Do Jorge Jesus, o que aconteceu em 2019, né? Está muito recente na memória do rubro-negro, e de lá para cá o Flamengo conquista títulos, né? Consegue chegar novamente a decisões, mas nunca com o mesmo rendimento. Então sempre há uma cobrança muito grande. Eu não sou muito a favor disso, que um time não pode depender só de um treinador. Fico muito com o que o maior ídolo de todos os tempos do Flamengo já declarou. O time de 81 teve vários treinadores, Carpegiani, Carlos Alberto, né? Sim. Coutinho. Sim. Quantos treinadores passaram com aquela geração? Sim. E ganhou, enfileirou títulos. Enfileirou títulos.
vários campeonatos brasileiros, Carioca, Libertadores, Mundial. O time do Flamengo é muito bom, tem um elenco muito bom. Claro, se você tem um treinador, tem a possibilidade de trazer um treinador que teve sucesso e que iniciou esse trabalho com esse grupo, maravilhoso. Agora, eu não sei se vai conseguir, né, convencê-lo, porque foi ele que quis ir embora. Sim. Né, ele que após renovar o contrato, meses depois, pede para ir embora. E agora ele vivendo, acho que o melhor momento dele no Benfica, bem na Champions League, prestes a classificar para a próxima fase, brigando pelo título do Campeonato Português, e a gente sabe que na Europa o campeonato, assim, a temporada só vai se encerrar no próximo ano, no meio do ano. Exatamente. O que Marcos Braz, ou quem quer que seja, vai conseguir. Claro que esse carinho do torcedor rubro-negro é fundamental. Sim. Isso chega lá para ele, sem dúvida. Né? É muito importante a nação rubro-negra fazendo o seu apelo. E a gente sabe que a diretoria do Flamengo trabalha muito em cima disso também. A influência do torcedor nas decisões da direção do Flamengo. Acho difícil, não só pela parte financeira, pela identificação dele também com o clube que ele está, que é o Benfica. Sim. Olhando para o outro lado ali, aí mais perto do Mauro Naves, está o Gadiardo. Outro grande técnico, hein? Que está aqui do lado. Financeiramente, o investimento vai ter que ser parecido. Sim. Porque o Gadiardo vai trazer 11 integrantes. O Jorge Jesus veio com 8. Sim. Ainda tinha aqui o Tanuri, que é o chefe do departamento, que ele quis até levar para o Benfica com ele. É que o Tanuri resolveu continuar no Flamengo. Mas ele tentou levá-lo. Então, assim, é uma comissão técnica grande também, o investimento é alto, mas o Flamengo atingiu um patamar, né, e a exigência do torcedor tem que ser nomes como esses treinadores. O mercado brasileiro, que eu acho que tem ótimos treinadores, não está atendendo o apelo do torcedor e até o grau de exigência dentro do próprio Flamengo. Eu acho que esse E aí, Mauro? Não, eu acho que esse encontro não é por acaso, evidente, mas é mais para mapear quem é que poderia vir, independentemente do Jorge Jesus. Sim. Buscar novos nomes, como antes aconteceu, e foi através desse empresário, Bruno. Participou da ele chegou dele. no Jorge Jesus. Sim. E eu acho que hoje é para chegar em outros. Eu não vejo o Jorge Jesus retornando ao Flamengo. Acho muito difícil. Acho que ele, Jesus, também tem outras pretensões, além dessa coisa com o Benfica, outras pretensões na Europa. Eu acho que ele quer ser maior lá na Europa, né? Ele olha lá para o Mourinho e fala, pô, também podia estar fazendo um trabalho diferenciado, sabe? O trabalho foi excelente no Flamengo e tal, mas eu acho que tem um pouco, assim, daquela vaidade de fazer algo maior, de, quem sabe, ser cotado para a seleção portuguesa, enfim, tem alguma coisa para se fazer lá na Europa. Não vejo ele, não vejo, se acontecer, ótimo para o Flamengo, em que pese vai ser outra história. A gente não tem bola de cristal, mas não imagina o trabalho que ele fará agora. O torcedor acha que ele vai intensidade, não sei, a gente não sabe. Isso é uma grande curiosidade, né? Uma curiosidade. Como será, caso ele volte, o trabalho dele aqui, né? Há quem acha que depois, no início do ano, mas aí eram outras circunstâncias, que o Flamengo que iniciou o ano com ele já não era o mesmo Flamengo que havia terminado 19, ali no campeonato e tal. Mas aí teve pandemia, aí teve outros problemas, acho que é um período difícil de analisar. Mas, enfim... acho que é para buscar outros nomes, mas aí eu estou com o Zinho. Por que vai ter isso? O Braz está fazendo isso? Porque me parece que ele não fica... Aí o Renato, então, olha, vou buscar quem agora aqui? Vamos tentar um nome lá de fora. Aí acho sim que o Flamengo gastará dinheiro para isso. Sim. Mesmo que seja o Gadiardo. É muito caro, é isso, é aquilo, mas... Cara, o Flamengo está falando de um bi de receita. O Flamengo está falando em vender jogadores, tem meninos da base e arrecadar. Está separando 30 milhões de reais... na temporada para pagar o treinador. Então, 30 milhões de reais. Acho que não disponibiliza isso para trazer o treinador. Não paga o Gadiardo, né? Pelos números que eu vi de $1 milhão de dólar mês, é isso? Vai ter que negociar. 5, 6, no ano dá 60, 72. Então, esse dinheiro aí paga metade dos números que eu ouvi, A pedida do Gadiardo teria sido em torno de 3 milhões de reais por mês. Mas então daria um milhão de dólar mais? Toda, né? Não, aí eu já não tenho essa informação, mas o Gadiardo, algo em torno de 3 milhões de reais, e aí passaria um pouquinho desse valor que eu estou dizendo aqui, teria que negociar. Não sei se foi o Pascoal, depois ele confirma,
Você ouvi em outro programa alguém falando em $1 milhão. Então, nós estamos falando de 5,5, 6 milhões mês. Aí no ano é 72, já é outro número. Mas, enfim, acho que o Flamengo vai gastar uma bala por isso, por não ter, na visão dele, como diz o Zinho, um nome aqui que fala, não, vamos trazer esse aqui do mercado brasileiro. Acho que vai trazer lá de fora. Mas não necessariamente é o Jorge Jesus e talvez nem ele, nem o Gadiardo. Vai trazer um outro português. Até porque são técnicos difíceis porque de antes do Gadiardo, né? o Flamengo, antes do Gadiardo, antes do Jesus, o Flamengo já mapeou outros portugueses, hein? Carvalhal, não sei o quê. Já tinha uns Leonardo Jardim. Leonardo Jardim. Então, pode chegar a essa conclusão.